Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um caso bastante polêmico, que foi falado em uma de nossas lives, que são os testes atômicos que foram efetuados aqui no Brasil na década de 1950. Sou o César do canal Alena Mundi e, meus caros, esse caso bastante controverso tem algumas lacunas principais, ocorridos no Brasil na década de 1950. A primeira foram 3 grandes explosões no céu de uma cidade no interior do estado do Ceará, em julho de 1958. A segunda é a Operação Argus, conduzida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, entre agosto e setembro de 1958. Esses eventos foram apropriados, entanto, por seus temas históricos, que foram associados a uma possível prova atômica clandestina no Nordeste do Brasil. Mas antes de conhecermos mais esse intrigante caso, já peço a ajuda de vocês nos compartilhamentos desse vídeo. Compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais, pois só assim o canal será divulgado. Nosso tema não é bem difundido na plataforma. Então, quando terminar de ver esse vídeo, já deixe seu like, que é muito importante para que você receba também as nossas notificações. Então, meus caros, sem mais enrolação, vamos conhecer esse caso secreto, indo agora direto aos fatos. Jovens, no final de julho de 1958, em Quixadá, uma pequena cidade no interior cearense, aquela área do sertão central do estado era castigado por uma das periódicas e catastróficas secas, que acabou de atingir em cheio a população sertaneja. Naquela data, porém, muitos sertanejos e toda a população da área urbana da cidade foram testemunhas de um episódio inusitado. Ao meio-dia, a cidade foi abalada com um estampido violento, que em nada pôde se entender naquele dia. O que foi aquilo? Ouvido num raio de 60 quilômetros, o forte estrondo causou verdadeiro pânico entre a população daquela cidade sertaneja. Segundo testemunhas, após a explosão, se seguia uma imensa coluna de espessa fumaça, dando a impressão de que se tratava de uma ocorrência de algo grande que caiu do espaço. As testemunhas dizem que foram 3 grandes explosões, e o jornal local acabou entrevistando algumas pessoas, inclusive o deputado estadual cearense Sebastião Brasilino de Freitas, que estava em Quixadá no dia da fantástica explosão. Segundo o deputado, observou-se uma fumaça esbranquiçada, tendendo para o cinzento. Tomava corpo sobre o céu da região, a uma grande altitude. A fumaça formou uma coluna da altura impossível de calcular, pela própria distância a que se encontrava. O jornal especulou sobre a possibilidade de explosão de dinamite, ou algo teleguiado, que se refere à explosão de um foguete teleguiado. Foi compartilhado pelo deputado no jornal, porém, afastou-se logo do início a possibilidade de explosão de dinamite, uma vez que a explosão ocorrera sobre o céu da cidade. O jornal O Estado, em matéria intitulada Repercussão Nacional das Explosões em Quixadá, chegou mesmo a zombar da matéria, anunciando que um jornal de Fortaleza acredita estar havendo explosões geológicas no céu. Nessa data, as descrições do episódio indicaram que não foi encontrada uma explicação satisfatória para ele. E, curiosamente, as explicações se tornaram mais sofisticadas na medida em que os outros elementos analíticos foram incorporados ao conjunto delas. A partir desse episódio em Quixadá, todos discutiam a possibilidade de que eram testes atômicos clandestinos que teriam sido realizados em território brasileiro. Como foram unidos ao fio que possibilitaram
essa extraordinária hipótese? De que modo um episódio inusitado em uma pequena cidade do sertão central cearense possibilitou a aproximação do Brasil com toda a discussão mundial em torno dos perigos da radioatividade decorrente das explosões atômicas atmosféricas? Como reagiram os políticos e os cientistas diante dessa gravidade da conjectura levantada por lá? Há atualmente ecos gerados por toda a controvérsia em todos os testes clandestinos. Depois de pelo menos 1 ano e meio antes desse misterioso caso em Quixadá, o governo brasileiro assinou um acordo com os Estados Unidos para a instalação na ilha de Fernando de Noronha de uma base de rastreio de foguetes teleguiados, lançados a partir do Cabo Canaveral, na Flórida, em fins de 1956. O Conselho de Segurança Nacional discutira a permissão solicitada pelo governo norte-americano para a instalação de bases de rastreio em pontos do território nacional, tais como Fernando de Noronha, Maceió, Natal, Fortaleza e Belém. E a esta altura, o Conselho estava ciente de que o Nordeste brasileiro constitui o centro nervoso de qualquer planejamento estratégico de defesa no Atlântico Sul. Essas reflexões pareciam aproximar mais e mais o Nordeste do imaginário produzido pela Guerra Fria. A época da assinatura do acordo foi em janeiro de 1957. Os jornais de tendência comunista, como o Fortalecense ou Democrata, já trombeteavam os riscos de se ter em território brasileiro uma estação de rastreio naquela natureza. Para uns, a entrega da ilha aos norte-americanos representou uma ameaça à soberania nacional, enquanto para outros, a cessão seria apenas como um acordo militar Brasil-Estados Unidos de 1952. Um intenso debate transcorreu entre os entreguistas e os comunistas sobre os termos de acordo. Em um dado momento, o jornal comunista antecipou que, transformada a rota Flórida-Fernando de Noronha em percurso de experiência e de ação dos foguetes teleguiados, muitos destes serão atirados na direção do Nordeste brasileiro, e já tinham avisado a população e a todo mundo. No calor do momento da ocorrência do episódio, em Quixadá, a presença norte-americana na ilha servira de catalisador para que se adicionasse uma nova explicação às até então arroladas as tremendas explosões. Eram explicadas agora como fruto da queda de um foguete teleguiado. Para muitos de nós, em um clima de guerra com a União Soviética, pois a base de teleguiados de Fernando de Noronha tem finalidades agressivas, quais sejam as de lançar foguetes contra outros países. O imaginário construído pela presença de uma estação rastreadora daquela natureza levou o Democrata a supor que os lançados na direção do Atlântico Sul poderão ser foguetes teleguiados, explodir em qualquer parte do território brasileiro, especialmente na região Nordeste, semeando a morte e a destruição sobre as cidades e os vilarejos indefesos. Adiciona-se tudo isso o fato de que em dezembro de 1956, um foguete norte-americano do tipo Snark, lançado do Cabo Canaveral, se precipitou por conta de disfunções mecânicas em alguma área da Amazônia brasileira. Esse acontecimento ajudou a reforçar as associações e percepções que já vinham sendo construídas em torno de foguetes e mísseis teleguiados. Não pareceu difícil, portanto, para os jornalistas e demais testemunhas do episódio aludir sobre a possibilidade de um foguete teleguiado tivesse se precipitado sobre a cidade, o jornal O Povo, no entanto, atestando ter consultado a base aérea e a Secretaria da Polícia da Fortaleza, especulou sobre a existência de restos ou fragmentos do teleguiado. O deputado diz que nada foi encontrado. O episódio foi, então, lentamente se apagando da memória das pessoas, fossem elas testemunhas oculares ou não do ocorrido. Um acontecimento que não causou maiores problemas para o município,
Porém, não há registro de que alguém tenha morrido devido à explosão ou de danos materiais causados por ela. E que parecia não ter sido satisfatoriamente explicado, eis elementos que juntos pareciam condená-lo ao esquecimento. Porém, outro episódio, igualmente inusitado, chamaria a atenção do mundo para o Atlântico Sul e para o Nordeste brasileiro no ano seguinte. A grande explosão ganharia vida nova e, mais impulsionalmente ainda, uma nova explicação. A segunda metade da década de 1950 foi um dos períodos mais frenéticos da chamada Guerra Fria, no que se refere ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas armas. A descoberta e aprimoramento de armas nucleares, como a destruição total de Hiroshima e Nagasaki, servindo como laboratório de testes para atender à curiosidade científica de alguns cientistas do Projeto Manhattan, fez delas peças indispensáveis de uma próxima e iminente guerra nuclear. Nascia o que se convencionou chamar de Era Atômica. Agora, a corrida armamentista e a corrida espacial ditariam os rumos da pesquisa científica, tanto civil como militar. Era preciso melhorar o desempenho das novas armas, e isso significava torná-las mais mortíferas. Os vetores dessas armas também tinham que ser aperfeiçoados e o cabo canaveral atinge o pico de lançamentos de testes de mísseis e foguetes nesse período. No que se refere ao aprimoramento de armas atômicas, só os Estados Unidos conduziram, ao longo de mais de 40 anos de pesquisa nuclear, mais de 1.000 testes nucleares. Muitos desses testes espalharam silenciosamente partículas radioativas que eram carregadas pelos ventos para as áreas próximas dos testes, assim como para as regiões distantes em todo o planeta. Foram especialmente os testes nucleares conduzidos no período conhecido como Era de Testes Atmosféricos, de 1951 a 1963, os maiores responsáveis pela disseminação de poeira radioativa e, consequentemente, pelo aumento de números de casos de câncer, leucemia, defeitos congênitos, dentre outros feitos, ainda são totalmente conhecidos. A Operação Argus foi conduzida secretamente pela Força Tarefa 88 da Marinha Norte-Americana, sob o comando do contra-almirante L.M. Mustin, entre fins de agosto e começo de setembro de 1958, e consistiu do lançamento de 3 foguetes de combustíveis sólidos, o X-17, armados com ogivas nucleares de baixa intensidade, 1,7 quilotons. Os foguetes foram disparados do navio USS Norton Sound e explodiram a uma altitude de aproximadamente 480 km. Pela primeira vez na história dos testes, armas nucleares tinham sido disparadas de um navio em alto mar e explodiram a uma altitude bem elevada. O objetivo dos testes foi de criar cinturões de radiação artificiais ao redor da Terra, a exemplo dos cinturões de radiação natural recém-descobertos. Assim procedendo, estudariam as implicações militares de tais cinturões artificiais sobre as telecomunicações, radares, mísseis balísticos e suas ogivas nucleares. A razão para a manutenção do sigilo da operação envolvia aspectos técnicos e diplomáticos. Os norte-americanos não queriam que os russos monitorassem a operação e assim tirassem delas algum proveito técnico-científico, assim como não queriam provocá-los com a execução de um teste nuclear a poucas semanas da moratória bilateral entre os Estados Unidos e a União Soviética, de testes nucleares que vinham sendo negociados para fins de outubro de 1958. Esses experimentos foram conduzidos com o objetivo de testar a possibilidade de envio no futuro de um astronauta para o espaço, uma vez que suspeitava da possibilidade do mesmo morrer ao ultrapassar os cinturões de radioatividade ao redor da Terra.
Experimentava-se, portanto, a blindagem adequada do futuro veículo de reentrada e sua capacidade de resistir ao atrito com a atmosfera terrestre. Há ainda uma outra teoria apresentada pelo médico carioca Olavo Fontes, que a Operação Argus não atendia a esses propósitos, mas sim de que armas atômicas forem deliberadamente atiradas em um satélite misterioso que orbitava em nosso planeta entre os dias 7 de julho e 6 de setembro de 1958. E a pergunta: haveria realmente um inimigo extraterrestre contra a qual estamos nos preparando para se defender? E vocês, meus jovens, já conheciam o projeto Argus? Será que as explosões não prejudicaram a vida dos moradores com a radiação que foi emitida por lá? O que vocês acham? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que é novo por aqui, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva e ative o sino para receber nossas notificações. Para que isso você veja o vídeo inteiro e deixe seu like no final. Em seguida, atualize a página e veja se seu like fixou. Também temos um grupo no Facebook chamado Casos de Assombração, onde os membros relatam o que aconteceu com eles e suas experiências sobrenaturais. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. E se puder nos ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos. Ajuda muito também a divulgar o canal. E assistiu a gente até aqui e gostou? Não saia sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.